a palavra do Senhor. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? E isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair à mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleos e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltares. Amém? Podeis sentar, amados. Texto da época onde Jesus está aplicando essa parábola para ensinar a um mestre da lei. Na época havia instalado um ambiente de injustiça em Israel. Amados, um ambiente de justiça, ele é instalado quando a verdade é retirada. Todo lugar onde a verdade é retirada, a injustiça se instala. Se nós retiramos a verdade da nossa casa, a injustiça se instala. Se eu tiro a verdade da igreja, a injustiça se instala. Todo lugar onde a verdade é tirada, a injustiça se instala. Não deixe a injustiça se instalar na sua casa. Amém? Não havia mais amor por Deus nem pelo próximo naquela época, porque era um imposto atrás de imposto, o povo não aguentava mais. Então, o que acontece? Qual era o Deus da liderança na época? Naquela época, irmão, qual era os deuses que a liderança estava adorando? O primeiro Deus que ele estava adorando era a fama, depois o dinheiro e depois o poder. Escuta o que eu vou dizer. Todo Deus que o líder adora, as pessoas que o seguem vão adorar também. Quem você está adorando na sua casa? Todo Deus que o líder adora, aqueles que o seguem vão adorar também. Precisamos entender isso. A quem eu estou adorando na minha casa? A minha casa seguirá a quem eu adoro. E se é aquela pessoa que eu estou adorando ali, aquilo que eu estou adorando, todos eles vão seguir, e é essa coisa que eu adoro que vai governar a minha casa. Quem governava a época Israel era a fama, o dinheiro e o poder. Irmão, isso não é errado, que isso não seja prioridade da nossa vida, que Jesus seja a prioridade na nossa vida. Ele tem que estar em primeiro lugar. Amém? Que isso não suba na nossa cabeça, mas que Cristo esteja no topo, cuidando da nossa vida e da nossa casa. Amém? O povo vai adorar o Deus que sua liderança adora. Isso Deus falou comigo muito sério ontem. Como não está a nossa adoração em casa? Como está a nossa adoração? Porque o ser humano é um ser de adoração. Todo o meu ato é um ato de adoração. A forma que eu trato minha esposa, a forma que eu trato meus filhos, a forma que eu dirijo, a forma que eu trato as pessoas no trabalho, é um ato de adoração. Quando Deus não recebe adoração, quem recebe? Não diga. Então todo ato nosso é um ato de adoração. Ou Deus recebe,
o outro recebe. Amém? Então, amados, em Êxodo 32, Moisés está no monte recebendo. Eu vou entrar no Bom Samaritano, amém? O título da mensagem é: nós precisamos de um Salvador. Todos nós. E às vezes a gente não entende, salvo de quê? Muitos não entendem porque está sendo salvo. O pastor botou na igreja, em São Paulo, na igreja batista, Jesus salva. Aí picharam embaixo, de quê? Então muitos crentes não sabem por que é salvo. Salvo de quê? Salvo por quê? Amém? Então Êxodo 32, Moisés está no monte recebendo os 10 mandamentos, ou não é? O povo não suportando a demora de Moisés, o que é que eles fazem? Eles pedem a Arão que faça deuses para ele, para conduzir o povo até a Canaã. Então o que Arão faz? Um bezerro de... Eu pergunto a vocês, o povo pediu um bezerro? Pediu deuses. E Arão fez o bezerro. Porque o bezerro estava no coração de Arão e não no coração do povo. É forte? O que está no teu coração, você vai reproduzir. Então ele reproduz esse bezerro, porque o bezerro estava no coração de Arão, não no coração do povo. Cuidado para você não estar construindo o bezerro e as pessoas seguindo esse bezerro. Amém? Essa igreja é pentecostal. Amém? Irmãos, então Jesus vai explicar aqui nessa parábola quem é o próximo ao intérprete da lei, porque esse homem, ele conhecia a palavra. Então essa parábola vem dentro de um contexto do ensino de Jesus. Jesus, ele não só vai responder quem é o próximo, mas escuta o que eu vou dizer. Jesus vai explicar ao intérprete da lei de Gênesis e Apocalipse, dentro dessa parábola. Irmão, a palavra, eu amo a palavra do Senhor. Ele vai explicar, ele mostra o resumo do plano de Deus para a humanidade. Aqui dentro desses versículos, ele vai mostrar aos intérpretes da lei, o plano de Deus é esse, de Gênesis e Apocalipse, e vocês não entenderam ainda, que eu sou o Senhor, que eu sou o Jesus que ele fala, e os profetas falam. Vocês não entenderam ainda, e muitas vezes a gente não entende isso. Então a parábola é uma resposta de quem é o meu próximo, amém? A essência da parábola é essa. Então essa parábola está cheia de figura, e essas figuras, ela vai ter um entendimento maior para os judeus do que para nós. Eles vão entender melhor do que nós mesmos. Então vamos entender isso lá no final, amém? Irmão, ele vai contar essa história bíblica, amém? Mas eu queria remontar a partir de Gênesis capítulo 3, a tragédia da queda do homem, onde a verdade foi retirada e o ambiente da injustiça se alojou no jardim. Por isso que Deus tirou Adão do jardim. Amém? Então, irmão, por que precisamos de um Salvador? Primeira coisa, por que precisamos de um Salvador? Porque rompemos com Deus. Houve uma ruptura da humanidade com Deus. Primeiro ponto, que nós precisamos de um Salvador, porque nós rompemos com Deus. Por isso precisamos de um Salvador. Para quê? Para voltar à origem. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu queria voltar ao passado. Não, volte à origem. Volte à origem, que é Deus. Precisamos voltar a Deus, e não ao passado. Pastor, quando passar a pandemia, vai tudo voltar. Não volta ao normal, irmão. Não volta. Deus está fazendo algo, Deus está mexendo. Irmão, escuta o que eu vou dizer: vem um avivamento para o Brasil. Deus está preparando um avivamento para o Brasil. E ele vai começar na nossa casa. Ele vai começar na nossa igreja. Avivamento, irmão, não é zoada. Avivamento não é a tampa voando. Avivamento é o fundo caindo. Avivamento é o retorno à palavra do Senhor. Às vezes eu digo muito, às vezes nas minhas pregações, irmão, muitas vezes o nosso cristianismo está nos afastando do Cristo.
Muitas vezes. E nós não entendemos isso, porque as nossas ações é fruto do que está no nosso coração. E às vezes eu prego para mim mesmo. Amém, irmãos? Eu primeiro prego para mim. Deus fala primeiro comigo. A lapada começa na minha casa. Aí, como eu digo, nós somos irmãos em Cristo, apanhamos todo mundo junto. Amém? Eu não vou apanhar só, não somos irmãos? Apanha tudo junto. É que Deus está falando comigo, irmão. Deus tem falado comigo. Às vezes até a minha esposa diz: vai dormir, menino. Tu vai trabalhar amanhã. Eu digo: deixa eu aqui, em nome de Jesus. Às vezes eu tiro até lá do quarto. Eu digo: saia, porque eu estou falando aqui, Deus está falando comigo e ó. Aí depois eu passo para ela também, né? Irmãos, a nossa ruptura com Deus instalou uma nova forma de viver e de ser. Amém? Isso que nós tornamos um ser autorreferente. O que é um ser autorreferente? Eu sou a referência, não é mais Deus. Ah, eu acho assim. Tu acha nada, cara pálida. Tu não acha nada. Tu tem que ir para a palavra. Porque a verdade, o que foi que a serpente, ela fez com Eva? Ela pegou, irmão, ela foi desfazer o caráter de Deus e colocar no coração dela o desejo de ser igual a Deus. E aí veio a queda. Qual foi, meus amados irmãos? O primeiro pecado na palavra de Deus foi a desobediência. Tu diz, não é? Não, foi a incredulidade. Quando o diabo ele quer tornar você incrédulo e tirar a sua fé em Deus. Irmão, a fé não é algo que você sente. A fé é algo que você sabe. Ah, pastor, eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo. Não é para sentir, é para saber. Fé não se sente, fé se sabe. A palavra diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele está com você. Eu tenho fé. Eu não sinto. Porque tem dia, irmão, que a gente se acorda, eu não é, pastor. A gente se sente meio fraco, eu não é. A fé da gente está fraca, eu não é assim. É porque somos crentes, somos humanos. Mas eu vou à palavra, e a palavra diz: eu estou com você. E às vezes, amados irmãos, nós queremos criticar. Às vezes nós queremos apontar. Fulano, ciclano. Irmão, Deus não constituiu você, nem eu, juiz. Nós não somos juiz. Deixa Deus julgar. Deixa Deus cuidar. Apenas ame. Amor, irmão, não é sentimento. Amor é mandamento. Mateus 22. Agora, o amor produz um sentimento. Porque se ele manda amar o inimigo, como é que é um sentimento? É um mandamento. É um mandamento. Amém? Precisamos entender isso. Então, às vezes nós nos tornamos autorreferentes. Eu decido. Aí diz: pastor, eu tenho uma verdade. Não, irmão, você não tem uma verdade. É uma verdade que ele tem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a verdade que ele tem. Porque cada um pode dizer: eu tenho uma verdade, eu tenho uma verdade. Irmão, você não tem uma verdade, a verdade é que ele tem. Ande na verdade. Você não é autorreferente, você não decide nada. É Deus que decide. Aliás, você está morto e morto não decide. Ou não é assim? Você está morto. E o grande problema é esse. É a nossa autorreferência. Amém? Então, nessa autorreferência, o que é que aconteceu? Entramos em um estado de guerra com Deus. Um estado de colisão. Na rota de colisão com Deus. Amém? Porque a crise na família. Porque tiraram a palavra da família. Tiraram a verdade. E a injustiça se instalou.
Vocês observem que o marido, a palavra diz que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou como Cristo amou a igreja? A ponto de, pronto, o marido tem que morrer pela mulher. É Bíblia. Eu estou falando de Bíblia. O pastor topa. Se o pastor topa, vocês têm que topar. Nós temos que morrer pelas nossas esposas. Porque é bíblico. Os homens estão meio assim, meio tristes, mas é bíblico. É Bíblia, irmão. É Bíblia. Vai estudar Éfesos 5 e 6. Mas também diz que a esposa deve ser submissa ao marido. Aí a gente pega isso, né? Aí diz, você é submissa a mim. Deixa eu dizer uma coisa. Deus te deu o governo, não é para você estar sobre ela, mas para você ajudar, governar com ela. Amém, irmãos? Irmão, você está submissa a mim. Não, irmãos. Se você amar quando Cristo amou a igreja, está tudo resolvido. Amém, irmãos? O filho não honra os pais. Por que os filhos não honram mais os pais? Porque a verdade foi tirado da casa. Quando a verdade sai, a injustiça se instala. Em qualquer canto, irmão. Até no trabalho. A turma estava falando no trabalho, mas Sérgio botou isso, botou aquilo, botou aquilo outro, e o negócio continua mesmo. Eu digo, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Isso é uma parte pedagógica e até uma parte de gestão. Irmão, você cria os seus padrões e seus padrões criam você. Eu não posso resolver um problema com os mesmos padrões que eu criei. Quem está entendendo? Eu nunca vou ascender aos níveis do meu desejo. Eu vou sempre cair aos níveis dos meus padrões. Quer mudança? Muda o seu padrão para Cristo. O padrão é Ele, amém? Você não é autorreferente. Ao entrarmos no estado de guerra, perdemos o quê? A unidade. Foi perdida a unidade ou não foi? No jardim. Foi perdida a unidade. E muitas vezes, irmão, a unidade está se perdendo no lar. Porque quando o lar está se desfazendo, vem prejudicar a igreja também, a sociedade. Por isso que hoje é culto da família, amém, irmãos? Nós temos que preservar a nossa família. A família é a célula da sociedade. Agora, como eu preservo a família? Quando a espinha dorsal da família está bem. O que é a espinha dorsal da família? O casamento. Preserve seu casamento. Amém? Preserve. A sua esposa tem que estar rindo o tempo todo. A minha está rindo o tempo todo, graças a Deus. Então estou indo bem no sistema, amém? A minha ri à toa, irmão, qualquer coisa. É bênção, é uma bênção. Irmãos, a gente tem que entender que nós entramos nesse estado de disfuncionalidade, ou não foi? Nos tornamos disfuncionais, irmãos, porque na igreja se ensina o homem a ser esposa, a ser marido, a ser pai, é ou não é? Ensina a esposa a ser esposa, a ser mãe, a ser amiga. Ensina os filhos a obedecer aos pais. Por que o ensinamento? Porque entramos numa disfuncionalidade. Porque rompemos com Deus. Por isso a escola dominical. Amém? Eu não posso rir porque eu estou lá em João Pessoa, quase João Pessoa morando. Para ir para cá é longe. Irmãos, precisamos entender isso, amém? Você observa que uma outra coisa que nós perdemos na queda foi o quê? A sexualidade. O masculino não sabe ser masculino. O feminino não sabe ser feminino. Amém?
Observe isso. Amém? É isso que está entendendo. Irmãos, a pessoa vai casar? Tem que estudar a palavra. Tem que saber o que é o casamento. Porque depois da salvação, a coisa mais importante é o casamento. E até que a morte... Eita. É forte sim. Depois que casou, amado, é até que a morte separe. Escolha bem. Ah, pastor, eu vi aquele ali. É lindo aquele menino. Um abdômen sarado. É um príncipe. Aí se casa com caba. Aí quando se casa, ela percebe que se casou com um cavalo e o príncipe foi embora. Não é? Case com pessoas tementes a Deus. É isso que você tem que casar. Pessoas que temam, mulher que tema ao Senhor, homem que tema ao Senhor. Porque o corpo, irmão, vai se desfazendo. Quem disse que o abdômen era tanquinho? Não é, filha? Era. Agora é barril. Irmão, o corpo, irmãos, ele vai desperecendo. Mas o espírito tem que estar fortalecido no Senhor. Casamento é coisa séria, irmãos. Casamento é comunicação, é respeito, é amor, é honra. É comunicação, é conversa. E a minha é boa disso. De conversa. Às vezes eu estou estudando, eu posso fazer uma pergunta e fala, foi uma pergunta e começa, então, tá bom, encerra, corta. Mas ela é boa nisso. Amém, irmão? Amados, casamento é coisa séria. Amém? O que está acontecendo, o que está destruindo, irmãos? O que está destruindo a humanidade? Eu vou dizer o que está destruindo a humanidade. É uma coisa só, é o quarto poder. O que é o quarto poder? O executivo, o legislativo, o judiciário. O quarto poder, a mídia. A mídia está destruindo lá. Porque muitas vezes, irmão, eu não vou generalizar, tem música que as pessoas ouvem na novela que toca mais ela do que um hino na igreja. Sabe por quê? Porque muitos crentes são crentes almáticos, vivem pela alma e não pelo espírito. Deus fala, não é na alma, Deus fala no espírito. Irmão, qual é a agenda do sistema, irmão? Eu estou sendo pedagógico. Qual é a agenda do sistema? É fazer com que você não pense, só execute. Já observou? Por que tanta propaganda, irmãos? O pastor dá uma palavra aqui, aí, que nada, aí aparece uma propaganda na televisão, do McDonald's. Novo hambúrguer, não sei o que eu quero. É ou não é assim? Quem é que controla as pessoas? É o quarto poder. Ela determina o que você come, o que você veste e o que você escuta. Muitos crentes não é mais a palavra de Deus. É o quarto poder. Saiu uma moda. Saiu uma moda. Eu não estou recriminando, amém, o que eu vou falar aqui, irmão. A calça agora rasgadinha. É moda. Antigamente, quando eu te vestia, pastor, era o quê? Ferrado. Irmão, isso aí é um arrebentado. Vamos para aí. Todo rasgado. Irmão, não sou contra não, amém, irmão? É o que eu digo, irmão, quer que você use terno, quer que você use tatuagem? Pratica a justiça e pratica o amor. Porque a mídia conduz as pessoas. Pastor, tem uns amigos meus, lá do lado da vida do pastor Roberto, ele perturba muito comigo. Ele disse, esse cabelo teu não sai do lugar, não é? Ele já se acorda, o cabelo já está todo aprumado. Eu digo, esse modelo, irmão, é desde o exército. Eu não mudo. Eu tenho um padrão de vida.
padrão com Deus. Amém, irmãos? Amado, todo princípio que você quebra, você é quebrado por ele. Pegou? Todo princípio que você quebra, você é quebrado por ele. Adão quebrou um princípio da obediência, foi quebrado ou não foi quebrado por ele? Acã, lá em Juízes 5 e 6, 6 e 7, quebrou um princípio ou não quebrou das primícias? Foi quebrado por ele ou não foi? O filho pródigo, lá em Lucas 15, quebrou um princípio ou não quebrou? Qual foi o princípio que ele quebrou? Da honra aos pais. Quando ele não honra o pai, o princípio quebrou ele lá na frente. Todo princípio que você quebra, você vai ser quebrado por ele. Amém? Cadê? Glória a Deus. É o momento que vocês dão glória. Eu disse que eu estou ensinando hoje, amém, irmão? Amados, e às vezes passamos a ter medo de Deus. Quando Adão pecou, ele teve medo de Deus. Foi ou não foi? Quando Deus chama Adão, tu estás aonde? Tu acha que Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Ele disse, eu tive medo de vir, me escondi. Por quê? Quem foi que falou contigo que tu estava nu? Porque ele sempre estava nu falando com Deus. Ou não estava? E agora ele percebe que ele está nu. Quem foi que te disse que tu estás nu? Sabe qual foi o problema? Adão começou a ouvir outra voz, e não mais a voz de Deus. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Amém? Rompemos com a vida, perdemos a imortalidade. Era imortal ou não era Adão? Era. Mas quando ele pecou, ele perdeu a imortalidade. É por isso que nós temos, por Cristo, voltarmos à origem, que é Deus. Você vai voltar para você, de onde você saiu. Você vai voltar para Deus. Todos nós voltaremos para Deus. Por isso precisamos de um Salvador. Estávamos perdidos. E hoje nós temos Cristo e agradecer a Deus todo dia. Eu olho aqui, irmão, a igreja dessa, cadeira fofinha, ar-condicionado, e às vezes ainda reclama, está quente. Vai para lá na África comigo, 45 graus debaixo do zinco, e passa 5 horas de culto. 5 horas de culto. Dê glória a Deus. Agradeça pela igreja que você tem, porque temos liberdade de pregar a palavra. Somos livres. Por isso precisamos de um Salvador. Porque precisamos voltar às origens. Agora há um caminho para Deus. É isso que Jesus estava falando na parábola. Há um caminho para Deus, que é Jesus. Ele preparou um caminho. Ele observou que existe uma família no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele faz outra família na terra. Um membro da família se perde. Ele manda um membro da família dele a resgatar a família da terra. Jesus veio lhe resgatar. Ele sai da sua glória e vem para uma humanidade sofrer por mim, por você. E fazemos pouco por ele. Muito pouco. Amém? A divindade, ele troca a divindade pela nossa humanidade. Entrega a sua vida ao Senhor. Tem crente, pastor, quem precisa também fazer apelo novamente. Sabia disso? Para voltar para o Senhor. Precisamos, irmãos, analisar se nós estamos no caminho do Senhor. Amém? É por isso que nós precisamos de um Salvador. Irmão, eu vou ser rápido. Eu tenho quanto tempo, pastor? Tem muito tempo ainda? Tiraram. Irmão, deixa eu falar aqui na parábola. Essa parábola está cheia de figura, amém, irmãos?
E vou passar aqui, é um estudo. Jesus está mostrando aos doutores da lei o quadro completo do plano de Deus para a humanidade. Amém? Então, eu quero que a gente veja isso na palavra. A palavra diz aqui, certo homem, amém? Certo homem é um artigo que é indefinido. Descia de Jerusalém para Jericó. Vocês sabem que na palavra, na Bíblia, Jerusalém é um lugar de bênção, mas Jericó é um lugar de maldição. Quando ele diz certo homem, ele está falando de quê? Da humanidade. E essa humanidade está saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Ou seja, eu saio do lugar da bênção e vou para o lugar da maldição. Ele está falando do declínio da humanidade. É aqui isso que ele está falando. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem que ele está falando, esse certo homem, é a humanidade. Jesus está falando da humanidade. Ele está falando para o doutor da lei. Vocês têm isso na palavra, na Torá, e vocês não sabem. E esse homem desce para Jericó. Amém? Então ele está falando da humanidade. E esse homem é o quê? Ele é atacado, ele é machucado e ele é roubado. Adão foi roubado ou não foi roubado? A humanidade foi roubada ou não foi roubada? A humanidade está sendo maltratada ou não está sendo maltratada? Então fala da humanidade. Esse certo homem é a humanidade. Aí ele vem falar e ele diz que ficou o quê? Semi-morto. Você não encontra em nenhum lugar da Bíblia a palavra semi-morto. Só aqui. Ou seja, a humanidade estava semi-morta. Ou não? Precisou de um Salvador. Amém? Então, meus amados irmãos, nós temos três tempos nessa parábola. Qual é o primeiro tempo? A representação pelo sacerdote. O sacerdote não vinha, passando, viu aquele homem moribundo e passou de largo. Sabe o que significa esse sacerdote? Ele está falando de um tempo, está em Romanos 5,14. Qual é o tempo? Ele está falando de Adão até Moisés. Quando não tinha lei, o sacerdote representa isso. Esse tempo está sendo representado pelo sacerdote. Porque o sacerdote não podia ajudar o moribundo. Por quê? Porque descia pelo mesmo caminho. Aí depois o que é que ele vem falar? Ele vem falar do levita, é o segundo período, é o segundo tempo. Qual é o segundo tempo? Está lá em João 1,17, que vem falar de Moisés até Jesus. Esse é o segundo tempo. O levita significa o segundo período, da lei até a graça. É isso que Jesus está falando para os doutores da lei. E vocês não entendem, está aí na palavra de vocês. Vocês esmiuçam todo dia a palavra e sabem que ela testifica de mim, e mesmo assim, vocês não querem vir em mim para ter vida. Você só vai ter vida quando você estiver em Cristo. Sem Ele, você ainda continua semi-morto. Agora, há um segundo período que ele fala do samaritano, que é da primeira vinda de Jesus, aquele Jesus que estava falando, até a sua segunda vinda. Os três períodos da história, da lei até Moisés, e de Moisés até a graça, e da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Está aqui na parábola. Ele está explicando ao povo que lia a palavra, porque não importa só ler a palavra. O que importa é o entendimento espiritual. O que importa é a palavra fazer vínculo em você. Porque eu posso estar aqui, dando de beber de um poço a vocês, e bebendo de outro. Do poço que eu estou dando a vocês, eu tenho que beber dele. Porque o samaritano, o que é o samaritano, irmãos? O samaritano, ele era o quê? Uma mistura de gentil e judeu. Amém? Então, Jesus representa o samaritano, é ou não é?
Então, irmão, a Bíblia diz que ele veio juntar gentios e judeus. Então, Jesus é o samaritano, que representa o quê? Os judeus e os gentios. Vocês não estão entendendo isso. Vocês estão lendo o Torá e não entendem isso. Eu sou o samaritano que vim curar e salvar vocês. Eu sou o Senhor. Eu estou aqui ensinando a vocês. Eu estou sendo pedagógico, Jesus estava dizendo. Por uma pergunta, ele conta de Gênesis e Apocalipse. Só uma pergunta: quem é o meu próximo? E às vezes a pergunta para mim e para você: quem é o nosso próximo? Não tem nada a ver com consanguinidade, com quem está perto. O próximo é aquele que se apresenta e necessita da gente. Porque o pastor vai recuperar a vida que ele nunca viu na vida. Esse é o próximo. Você acorda de madrugada para buscar o próximo. E quando você o ajuda, a alma que ele tocar é a alma que você toca também. Quem está entendendo, diga amém. Aí o que é que o samaritano faz? Ele aplica na ferida do semi-morto. O que é que ele aplica? Azeite, o óleo e vinho. O que é na regeneração o óleo? É a figura do Espírito Santo. Ele aplicou no moribundo a figura do Espírito Santo, que vem a regeneração. E ele aplica também o vinho, que simboliza o quê? O sangue. Duas figuras da regeneração: o óleo e o vinho. O Espírito Santo e o sangue de Jesus. Aí, engraçado. Amém, irmãos? Aí o que acontece? Para onde ele leva? Bota no seu animal e leva para uma hospedaria. E quando ele chega lá na hospedaria, ele diz assim: cuide dele, e o que ele dever, quando eu voltar na minha segunda vinda, eu vou restituir. Quem é o hospedeiro? Ele disse: eu vou, mas vou deixar um ajuda. Quem é o ajudador? É o Espírito Santo de Deus. Agora escute aqui. Ele leva para onde? Para uma casa. O que é a casa? É a igreja do Senhor. Irmãos, precisamos entender isso. O hóspede tem uma hospedaria. O hospedeiro tem hospedaria, que é a igreja. Aqui é a hospedaria, onde você traz os semi-mortos, para que ele receba o óleo e o vinho para a regeneração. Glorifica a Deus. Por isso precisamos de um Salvador. Por isso precisamos de um Salvador. Para voltarmos à vida, para voltarmos a Deus, voltarmos à origem. A origem é voltar à unidade e não ao individualismo. O problema é que às vezes nós estamos na igreja no individualismo e não na unidade. Vou terminar aqui. Filha, me dá essa capulana aí tua. Tiago, traz a capulana da tua mãe. Vou terminar aqui. Abre Gênesis 9, termino aqui. Gênesis capítulo 9, abre aí. Estou terminando. Gênesis capítulo 9, verso 20. Vou terminar aqui.
Escuta o que eu vou dizer. Se você entender isso que eu vou fazer agora, para mim eu me dou satisfeito. Capítulo 20, 19, diz assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus irmãos. Então Sem e Jafé, tomando a capa, puseram sobre os próprios ombros, e andando de costa, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que eu visse. Irmãos, Cã, um filho de Noé, entra e vê o pai nu. O que é que ele faz? Ele sai da tenda e vai com zombaria contar o que viu. O que é que o outro irmão faz? Sem Jafé. Pastor Isaías, pastor, pega esse lado. Escuta, irmãos. O que é que Jafé e Sem fizeram? Eles ficaram de costa. Ele vem de costa para não ver a nudez do pai e cobre o pai. E ele sai de costa. O individualismo, ele expõe você, mas a unidade cobre o corpo. O corpo estava nu, mas a unidade cobre. O corpo está com fome, a unidade cobre. O corpo está com sede, a unidade cobre. O corpo está chorando, a unidade cobre. Por isso precisamos de um Salvador, para que voltemos à unidade. E só voltamos à unidade por Cristo, porque retornamos à origem, que é Deus. Deus é do coletivo e não do individualismo. Que Deus abençoe a igreja.